Bom dia aos internautas do Diário da Região, bom dia Rio Preto, meu nome é Marco Antônio, eu sou repórter do jornal Diário da Região. Estou aqui para dar as principais notícias policiais registradas nas últimas horas em Rio Preto e região. Hoje é dia 27 de janeiro de 2020, nesse momento 26 graus aqui no Jardim Fuscaldo. Hoje teremos máximas de 34 graus, nossa, hoje vai fazer calor, hein? Vai ser uma segunda muito quente, segundo aqui os serviços de meteorologia. A máxima vai começar ali a partir das 11 horas. Se prepare hoje, 11, olha, a 1 e a temperatura só vai cair, é o que é a lógica, né? A partir das 6 da tarde. Mas mesmo às 8 vai estar 27, 28 graus à noite. Então teremos uma noite bastante quente em Rio Preto. A previsão do tempo para os próximos dias, a semana inteira, vai ser uma possibilidade de chuva baixa na terça-feira, aí aumenta na quarta, na quinta e na sexta. Aí fala num tempo aí com chuva já a partir do final de semana. Então vamos ver como é que isso vai se concretizar segundo aí o Serviço de Meteorologia. Bom, vamos falar dos boletins de ocorrência registrados nas últimas horas. As horas, no plural, vamos fazer a concordância correta. E nós tivemos um final de semana, infelizmente, muito violento aqui no trânsito de Rio Preto. Nós tivemos a morte de um mototaxista num acidente na BR-153. Foi ontem, às 5 horas da tarde. Segundo informações do boletim de ocorrência, a informação que passada aí para os policiais rodoviários federais, o mototaxista estava tentando fazer uma ultrapassagem de um caminhão, e aí nessa tentativa de ultrapassar o caminhão, algo deu errado e ele acabou atropelado pelo caminhão. Segundo informações, esse acidente aconteceu próximo ao trevo de Talhado. O caminhão envolvido nesse acidente, seguiu viagem, que o motorista, de forma irresponsável, não parou para prestar o socorro e nem parou para dar as informações aí à polícia. Com certeza tentando fugir da lei. É péssimo que isso aconteça. É uma pena. O mototaxista, o nome dele era Rildo de Almeida Cardoso, 50 anos. A informação que eu tive de alguns amigos dele, ele trabalhava ali, geralmente ali na Avenida Danilo Galeazzi, atendendo a população daquela região. Então tivemos uma morte na BR-153 de um mototaxista de São José do Rio Preto. Faleceu no hospital de base de Rio Preto uma pessoa que foi atropelada no dia 6 de janeiro. Ela passou praticamente todo esse tempo internada no hospital de base, tinha sofrido traumatismo craniano e aí não suportou a gravidade dos ferimentos e morreu. O nome da pessoa é seu Nelson Nunes Santana, ajudante de motorista. O acidente foi no dia 6 de janeiro, ele foi atropelado. Ele, que é morador da Vila Clementina, passou do dia 6 de janeiro até o dia 26, 20 dias internado. Foi traumatismo craniano, a equipe médica fez o que era possível, mas ele não suportou a gravidade dos ferimentos. O quadro não evoluiu, infelizmente. Uma mulher de 44 anos foi presa lá na Vila Angélica, suspeita de atear fogo na casa dela e do marido. Segundo informações do boletim de ocorrência, ela diz que teria flagrado o marido com outra pessoa e aí, com vingança, botou fogo na casa. E aí envolveu mais gente, até o dono do imóvel, o imóvel é alugado, tem uma oficina na frente da casa, também levou prejuízo. O marido dela, que também tem uma profissão, tem uma oficina, também saiu prejudicado. Então, situação complicada. A mulher ficou presa e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira. 2 homens, um de 45 e outro de 35 anos, foram presos por moradores por ter furtado 3
baterias de veículos. Foi no bairro Bosque e Felicidade. Interessante que os primeiros a segurarem os 3 suspeitos foram os moradores do bairro, que seguraram eles até a chegada da polícia e os entregaram aí aos cuidados da lei. Os 2 estão na carceragem da DIG e vão passar também por audiência de custódia. As baterias foram recuperadas e devolvidas aos seus proprietários. Tivemos também na noite de sábado para domingo uma tentativa de homicídio na Avenida Esmeraldo Carolino, lá no bairro Solidariedade. Um homem de 42 anos diz que estava numa quadra ali no bairro Solidariedade quando parou um Astra, né, e de lá um homem fez vários disparos em direção a várias pessoas que estavam lá. Ele era uma dessas pessoas que estavam lá. E ele foi o único atingido. Recebeu um tiro na virilha. Ele foi socorrido até a UPA Jaguaré. Não há informações precisas sobre seu atual estado de saúde. Um servente de pedreiro, 37 anos, foi preso por suspeita de furtar uma moto CBX Estrada. Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente foi ali no cruzamento da Avenida Filadélfia, no Gouveia Neto, com a General Glicério, praticamente ali um quarteirão antes do novo terminal de ônibus. E aí ele foi levado até a UPA Jaguaré, que é a UPA mais próxima, e aí durante o atendimento os policiais foram checar as informações sobre a moto que ele estava conduzindo e descobriram que a moto tinha sido furtada na Avenida Alberto Andaló. Os policiais chamaram o proprietário reconheceu a moto, e aí após o atendimento médico, o servente de pedreiro de 37 anos foi preso, né, e chegando aqui não quis dar declaração nenhuma ao delegado de plantão, mesmo assim foi autuado em flagrante e vai passar por audiência de custódia. Situação complicada. Uma sorte desse proprietário aí que teve a moto recuperada, né? Porque não é fácil. Essa moto é uma moto cara, né? E a felicidade aí do proprietário, ela foi recuperada. Apesar que com certeza com danos, né? Essa é a situação. Vamos lá para mais 2 outras ocorrências. Essa foi no Florida Park, no bairro, né? Uma equipe da Polícia Militar recebeu uma informação de que um morador tinha uma plantação de maconha. Escutem só. No local foi um terreno, né, cercado, um muro-portão, e aí eles conseguiram verificar alguns pés de maconha plantados. Ao pularem o muro, verificaram e constataram os pés de maconha e uma pequena caixa de papelão contendo o endereço do proprietário do terreno. Olha só, tinha o endereço dele numa caixa de papelão. Ao chegarem no seu endereço, descobriram que a plantação é do filho do proprietário, que assumiu o cultivo da droga. O filho do dono do terreno é quem estava plantando a maconha. No seu quarto foram encontrados na penteadeira um saquinho com dezenas de sementes de maconha, segundo o mesmo, que ele comprou pela internet. Aí foi preso em flagrante por tráfico de drogas, foi trazido aqui até a central de flagrantes, e aí foi liberado após assinar um termo circunstanciado. Mas o menino estava plantando maconha, acho que o pai nem sabia. Situação complicada. Bom, também um caso em Nova Independência, que está dando muita repercussão aí. Ontem ele desentendeu num bar, saiu, pegou a caminhonete e atropelou quase 20 pessoas, 19 pessoas, e 2 homens morreram nesse atropelamento, nesse bar em Nova Independência. O homem quase foi linchado. Os moradores, após ele jogar essa caminhonete em cima das pessoas que estavam no bar, na calçada, estavam numa mesa lá, todo mundo sentado, né? Noite quente ontem, todo mundo saiu para se refrescar. É uma cidade pequena, Nova Independência. E as pessoas ficaram revoltadas com a cena, né? Também viram 19 pessoas feridas, né? Entre elas duas pessoas que morreram. E aí tiraram da caminhonete e começaram a bater nele. Esse homem só foi salvo que a Polícia Militar foi chamada até o local e aí conseguiu resgatar esse homem das mãos ali da população, né? Tá preso e deve passar hoje por audiência de custódia, né? Mas é bem provável que o juiz não solte, porque
vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante, por homicídio no trânsito, né, com intenção, e terceiro, porque também foram encontradas munições de calibre 38 na caminhonete dele. Complicado. Como eu disse para vocês no começo do nosso noticiário aqui, nós tivemos realmente um final de semana bastante violento no trânsito, sem contar aí a tentativa de homicídio aí, duas, né? Essa do bairro Solidariedade, também a mulher que acabou botando fogo, né, na casa dela, né? Complicado. Por causa do desentendimento familiar. O negócio não deu certo o casamento, terminar. Vamos falar do Campeonato Paulista, a segunda rodada. Tivemos aí os jogos. Tivemos Água Santa, que perdeu. O segundo jogo o Água Santa perde, hein? O Água Santa perdeu de 2-0 para o Novo Horizontino, o time da nossa região. Bom, que o Novo Horizontino está indo bem, hein? O Novo Horizontino sempre tem feito uma campanha espetacular. O Oeste ganhou de 1-0 do Ituano, isso no sábado. E a rodada de ontem. Ontem tivemos em Araraquara, o Palmeiras contra o São Paulo, jogo de 0-0, todo mundo pagou ingressos, mas não viu nenhum gol, né? Infelizmente, queria um espetáculo, mas é o primeiro clássico do Campeonato Paulista, como eu estava até comentando com amigos, os times ainda tão frios, se estudando, o Campeonato Paulista muitas vezes é como uma pré-temporada para o Campeonato Brasileiro ou para a Libertadores, né? Inclusive os dois times estão na Libertadores, então não sei se todos foram São Paulo ou Palmeiras com força total para esse jogo. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu mais uma, dessa vez perdeu em casa para Ponte Preta de Campinas. O Santo André ganhou de 2-0, 2-1 da Ferroviária de Araraquara, que tinha empatado o jogo com o Mirassol. Então a Ferroviária estão dois jogos sem vencer, um empate e uma derrota. O Mirassol também está ainda sem ganhar, mas fez um jogo brilhante. Ontem, né, o Mirassol saiu perdendo, o Corinthians fez lá 1-0, né, mas aí depois o Mirassol foi atrás e recuperou no segundo tempo, empatou em 1-1 a partida. O Mirassol, né, tá realmente também junto com o Novo Horizontino mostrando a real força do nosso futebol aqui na região, tá indo muito bem, né, apesar de ainda não ter conseguido seus 3 pontos aí, né, cada empate é 1 ponto, mas pelo jeito que o time está indo, eu acho que é um dos fortes candidatos aí para a próxima fase, né? Hoje a rodada continua com Bragantino e Inter de Limeira, lá em Bragança Paulista, e em Campinas o Santos vai enfrentar o Guarani, né? E aí fecha a segunda rodada do Campeonato Paulista. Um bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. A gente está um calor danado, tô suando aqui já. Vamos lá. Diego Carreteiro, advogado. Bom dia, doutor. Morena Batista, Thiago Ricardo, William Ato, segurança, Ivone de Almeida, a Ana Paula de Souza, a Laine, aí dando bom dia, a Silmara Lopes, aí do Jardim Felicidade, todo mundo é feliz aí, Silmara? Thaís Cristina, Fernando Souza, esse é o policial sempre atento, é o homem que enfrentou os bandidos aí, junto lá no assalto do Walmart, ele e o Tenente Cavalari. Orestes Silva, no Jardim Lafayette, Nilson Oliveira, a Ivone, Célia Flor, o Wellington Bob Lima, João Ricardo, a Kelly Lopes, Renê Cláudia, a Patrícia Negri. Ela está reclamando aqui, ó, uma vergonha esse trevo de talhado, obra que tinha ser prioridade e terminar logo. Quantas pessoas, quantas vidas tem que serem perdidas para isso mudar? Os moradores ali, não só de Talhados, mas também a Lealdade e Amizade ali, os bairros que estão ali perto, estão reclamando muito dessa obra que não termina esse trevo de talhado. E com razão. A Aparecida Marcomini, a Luciana Gonçalves, a Kátia Nunes da Silva, a Diva Franco Ceruti, o Soares, Darcy Monteiro, Raquel
Gonçalves, Leandro Silva, Eliane Oliveira, Valmir Carrilho, Luciana Nascimento e todo mundo que está aqui com a gente. Sobre o companheiro aqui que falou, o Soares. Soares, eu geralmente leio nome de batismo. O teu primeiro nome aqui tá estranho, eu não sei se Cleudeci, sei lá o que é. Põe o nome inteiro, aí eu leio tranquilo para você. Bom, gente, boa segunda-feira a todos que estão com a gente aí, acompanhando as transmissões do Diário da Região. Hoje teremos muitas informações, teremos uma equipe de esporte analisando essa rodada, também os times nossos na série A2 e A3 aí que jogaram, inclusive o Rio Preto jogou também, teve uma boa estreia. Tudo isso será analisado pela equipe de esporte. Também vamos acompanhar o mundo político. O Diário saiu uma matéria interessante sobre os apadrinhados políticos no governo Edinho, uma informação muito bacana que está na edição de domingo, mas já está no site para vocês verem. E também fizemos um levantamento sobre as cracolândias, mini cracolândias aqui em Rio Preto. São locais de concentração de usuários de droga, né? Um negócio interessante para a gente ver. É um problema que a própria polícia fala, legalmente não dá para acabar com esses locais de concentração de usuários de droga, porque ser usuário não é um crime que dá para colocar uma pessoa atrás das grades, né? Então estão tentando prender os traficantes que fornecem as drogas, mas tirá-los de lá, desses locais que inclusive tem endereço fixo, e o Diário já publicou desde 2017, agora está até aumentando, é obrigação da prefeitura. A prefeitura diz que não tem uma atuação igual aconteceu em São Paulo, de ir na Cracolândia, ter uma ação intensiva de ir lá e abordar essas pessoas. Olha, se não tem que passar a ter, porque o problema só está se expandindo, os locais só estão se multiplicando. O problema da população aumenta, porque onde tem droga, tem problema, tem furto, tem outros problemas. Então tem que tomar cuidado, a gente não pode ter tolerância nenhuma com a presença de drogas. E se essas pessoas estão lá, né, também precisam de ajuda do setor público, tratamento, outras coisas, era uma boa, só que são 8 lugares que o Diário listou. Então tá fácil, dá para a prefeitura com seus setores de assistência social e saúde abordar essas pessoas, levar o tratamento, né, conversar, tem que ser voluntário o tratamento, e fazer um programa, né? Não temos lá 2.000 pessoas nessa situação, o número de pessoas é menor que isso, mas tem que abordar esse problema, porque quanto mais deixar, mais os locais de concentração de usuários de droga vão ser ampliados, daqui a pouco o problema fica incontrolável, aí vai ter que pedir ajuda ao governo estadual, federal, e nós ainda damos conta disso. Eu acredito, temos um setor de saúde e assistência social bem competente para isso. Marco Antônio aqui da Central de Flagrantes para a redação do Diário da Região. Boa segunda.